Pois é, eu estou falando daquela tragédia que nós tivemos dentro de um supermercado. Tragédia não, né? Aquela execução, aquela chacina. O que acontece? A polícia descobriu que o dono do supermercado contratou um assaltante para simular um assalto e a coisa fugiu do controle. Simplesmente fugiu. E virou aquele banho de sangue que você já viu aqui no Tribuna da Massa e que eu volto a falar porque nós temos novidades. A reportagem é de Juliana Rodrigues. Põe na tela. Este é Marcos Vinícius Fernandes da Silva, suspeito de ser o coautor do triplo homicídio. Durante a última audiência do caso, contou que foi chamado até o supermercado para instalar câmeras de segurança a pedido de Aguinaldo, dono do estabelecimento, mas que ao chegar lá, a proposta, na verdade, era outra. O comerciante que estava sofrendo extorsão, né, por esse rapaz Aguinaldo, que ele precisava instalar uma câmera com áudio e vídeo para ele poder denunciar para a polícia. E depois, logo depois do meio-dia, que ele fez essa proposta de a gente fazer uma simulação ao mercado. Que a gente simulasse um assalto ao mercado quando a agiota estivesse lá como se fosse para dar um susto. Marcos Vinícius disse que foi responsável por render os 3 homens. Eu abordei os dois que estavam fora, eu levei para dentro do mercado e abordei junto com o outro. E juntamente o Carlos Eduardo já veio junto ali, amarraram o pessoal e dirigiram esse pessoal para o fundo do mercado. O homem conta que viu Aguinaldo pedindo para Carlos Eduardo, outro suspeito do crime, pegar uma faca. Eu escutei, eu não posso afirmar para você, mas eu tenho quase certeza que foi o Aguinaldo pediu para o Carlos Eduardo pegar a peixeira. Nisso veio o Carlos Eduardo. Ele segurou na minha mão com uma faca, ele segurou no meu braço, e com uma outra mão com a faca apontando para mim, ele falou assim, cara, você vai matar. Eu levantei os braços e falei assim, não, negativo, eu não vou matar ninguém. E a partir desse momento, o Carlos Eduardo revezava com o Aguinaldo para não deixar a gente sair e para cuidar ao mesmo tempo dos outros 3 rapazes que estavam dentro do frigorífico. Eu vi o Carlos Eduardo e o Aguinaldo em cima desse rapaz nesse corredor. Foi na onde que eu olhei pro Marcos e falei assim, ou a gente sai fora agora, a gente vai morrer depois dele. Marcos Paulo Ribeiro também foi identificado pela Polícia Civil como uma das pessoas que participou dos homicídios. No interrogatório, o homem disse que o plano saiu do controle, que a ideia era apenas dar um susto nos cobradores da dívida. Era só para fazer um assalto ao mercado, ou seja, dar um susto. Com medo de perder até a instalação das câmeras, a gente acabou topando. Eu amarrei o agiota e saí fora já. Já saí de dentro da câmera fria, não fiquei lá dentro. E nisso veio o Aguinaldo, que até então estava de vítima, ele já começou a ser o agressor. Se eu não me engano, o Aguinaldo segurou essa pessoa do corredor e o Carlos Eduardo desferiu as facadas. Então, creio eu que ele saiu da câmera fria lá rastejando, que foi o momento que a gente conseguiu fugir. Então, eles iam lá, se revezavam no esfaqueamento e voltavam para ameaçar vocês, é isso? Isso. Marcos Ribeiro falou também sobre a fuga depois dos assassinatos. Aí eu fui pro Monza, eu achei que estava aberto. Coloquei a mão no bolso, cadê a chave? Não vi. Nisso eu vi que o Marcos pegou, deu a ré com o carro e estava indo embora. E ele viu que esqueceu eu para trás. Daí ele, não, pega o Monza, e foi a hora que eu desci do carro, que tem uma gravação que mostra a gente voltando, se eu não me engano. Mas se o senhor tinha fugido e estava com tanto medo assim, como é que o senhor voltou lá para pegar a chave? Por causa do carro, que o carro não está no meu nome, está no nome da minha mãe. Ao Marcos Vinícius, Marcos Paulo, ficou comprovado de que eles não tiveram nenhum tipo de participação no crime de homicídio. Eles apenas estavam no local errado e na hora errada. Na época, a Polícia Civil prendeu em flagrante o dono do supermercado, Aguinaldo da Cruz Dias, de 42 anos. O homem deu versões contraditórias à polícia sobre o que teria acontecido e, durante as investigações, foi apontado como suspeito de participar do crime. As vítimas teriam ido ao supermercado para cobrar uma dívida de R$18 mil de Aguinaldo. Os gritos de socorro era algo assim que... Era um negócio que era fora da realidade. O Daí Rodrigues, de 53 anos, Fabrício dos Santos, de 38 e Gilberto Rodrigues da Silva, de 52, foram mortos com diversas facadas. A polícia acredita que Aguinaldo preparou uma emboscada para o trio. Essa testemunha confirma a versão da suposta armadilha. Que ele ao lado dele ali, daí o
o dono do mercado, falou assim, eu não tenho dinheiro agora, volte amanhã aqui em torno da meio-dia. Na semana passada, Agnaldo deu um novo depoimento confessando ser o autor do triplo homicídio. Carlos Eduardo também confessou em interrogatório a autoria e a participação nos assassinatos. Nesta terceira audiência, os dois quiseram permanecer em silêncio, não responderam a nenhuma pergunta. Eu vou permanecer em silêncio, excelentíssima. O senhor quer responder as perguntas? Não. Ficou cristalino que o Agnaldo, tá, nada mais foi do que uma vítima de uma quadrilha envolvida com agiotagem. Então, a reação dele, todos os fatos que se deram naquela circunstância foram motivados, foram promovidos, né, por dizer assim, por situações de perseguição que ele já vinha sofrendo há algum tempo. Nós tivemos a clara percepção que as vítimas, nesse caso específico, se tratavam de pessoas ligadas à organização criminosa de cobrança de dívida, inclusive que levou aí à morte do colega Igor Kaluf em junho do ano passado, 2020, onde o filho de uma das vítimas confirmou, inclusive, que o sócio do pai dele estava preso em razão da morte do Igor Kaluf. Então, essas vítimas, na verdade, seriam algozes daquelas pessoas que hoje estão respondendo o processo penal. A assistência de acusação entende, diante do que foi produzido nos autos, que todos devam ser pronunciados e levados a julgamento pelo júri popular, pois não houve nenhum tipo de resultado danoso nesse fato em específico em que 3 pessoas foram covardemente assassinadas, que não tenha ocorrido sem que a participação efetiva de todos os 4 acusados fosse determinante para que as mortes ocorressem. Eles vão ser julgados com certeza e o Tribuna da Massa vai ficar em cima. Eu vou te atualizando sempre, tá? Cada novidade nesse caso você vai ver aqui no Tribuna, como a gente sempre faz. Tem alguns assuntos que de tão emblemáticos viram verdadeiras novelas ou seriados da vida real.